Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltamos hoje com mais uma videoaula para dar continuidade ao jogo de banheiro folha. Já temos disponível aqui no nosso canal o tapetinho, esse aqui maior. E na videoaula de hoje eu venho trazer para vocês o tapetinho do vaso. Olha só que delicadeza, que mimo que ficou. Foi uma aula feita com muito carinho para vocês. Tive aí uma certa dificuldade para não ter carreira do avesso, e sim somente carreiras pelo direito, mas esse trabalho ficou com pouquíssimos arremates, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar da aula. O nosso tapetinho, ele ficou medindo 65 de comprimento por 50, 55 de largura. Isso depende muito da tensão do seu ponto, tá? Aqui ficou um intervalo bom para quem tem aí, né, a entradinha do vaso maior, e ficou uma delicadeza de lindo. Para trabalhar no tapete pia, eu abri um novelo do Barroco Natural Fio 6 da Círculo. Ele vem 791 metros, 700 gramas. Eu abri ele, eu utilizei 450 para fazer o tapetinho maior. Aí, o que sobrou, eu vim trabalhar o tapetinho pé do vaso. E aí, faltou só um pouquinho para eu poder dar continuidade aqui na minha peça, tá? Então, caso você for fazer o jogo completo, tenha pelo menos 1,5 novelos do Barroco Natural Fio 6, tá bom? E se você for utilizar outra marca, né, outro barbante ou fio Apollo, só fique atenta à metragem. O Barroco tem 791 metros, então você vai calcular aí no seu fio Apollo, no barbante que você for usar, tá bom? Antes de iniciar a nossa aula, eu quero passar para vocês um detalhe que é super importante, que vocês fiquem atentas também, tá? Aqui no nosso tapete, a parte do bico, né, no tapetinho pia, ele bateu certinho, né? Porque ele foi um tapete circular e terminou com números pares dos dois lados. Já no tapetinho do vaso, como ele é meio tapete, aqui o bico bate certinho, porque eu tenho, né, bloquinhos com números pares, mas já ali naquela lateral ele não termina com par, ele termina com ímpar. Por quê? Por causa da diferença aqui, ó, do motivo. Um lado é oval e o outro não. E como aqui a entradinha do vaso eu fiz 5 bloquinhos, lá eu também fiz 5 bloquinhos. E por causa desse desenho, um lado ficou par e o outro ficou ímpar. Para eu ter aquele lado, né, terminando com números pares, eu teria que fazer aqui embaixo, ao invés de 5 bloquinhos, fazer 6. Mas aí ficaria uma entradinha, né, uma perninha do tapete mais longa do que a outra. Também dá, se a pessoa quiser fazer. Eu optei por fazer as duas com 5 bloquinhos iguais, e lá no final que eu fiz o acabamento, né, a adaptação para poder fechar o bico certinho. Então, quando vocês chegarem no final da aula, nessa parte, vocês fiquem atenta. Outra opção é você fazer o tapetinho menor, sem a necessidade de fazer a entradinha do vaso. Eu, particularmente, prefiro. Aqui, você pode seguir a mesma sequência que eu inicio na primeira carreira. E vai trabalhar até a terceira, até essa terceira carreira aqui. Chegou aqui, tudo que você fizer desse lado, você repete desse lado. Aí, você vai ter um tapetinho sem entradinha do vaso, porém, menor. Aí, você pode colocar na frente do vaso também. Belezinha? Bom, eu espero que vocês gostem, que vocês entendam a aula. Qualquer dúvida, deixa aqui pra mim no comentário, porque foi feito com muito carinho pra vocês. Bora lá pra nossa aula. Ok, pessoal, para iniciar o nosso tapete, você vai trabalhar um cordãozinho com um total de 22 correntinhas. Feitas 22 correntinhas, você vai dar uma laçada e vai voltar na quarta. 1, 2, 3, 4. Entra na quarta correntinha e vai introduzir aqui 2 pontinhos altos no mesmo lugar. Aqui, nós ficamos com um grupinho de 3 pontos, contando com as 3 correntinhas que vamos completar na volta.
Vamos trabalhar uma corrente de separação, pula uma correntinha, vem na próxima, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E vamos ter aqui um grupinho de 3 pontos altos, um para cada correntinha. Novamente, uma corrente, pula um ponto de base. No próximo, outro grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. E vamos fazer assim até chegar no finalzinho da correntinha. Nós vamos ficar aqui no total de 4 bloquinhos centrais. E agora, chegou aqui no final, uma correntinha, pula um ponto de base, vem na última e vai trabalhar essa mesma sequência de pontos que eu fiz aqui para iniciar. Então, eu venho, pulo uma correntinha, entro na última e vou trabalhar aqui 3 pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma aqui, ó, tá? Essa correntinha, ela vai ficar um pouquinho frouxa, você vai apertar, tá? Depois que a gente trabalhar, que tem mais pontos que vai aqui dentro. Então, aqui, ó, no centro, nós ficamos com 4 grupinhos de 3. E um no mesmo lugar aqui e outro aqui. Vamos fazer 2 correntes de separação e vamos fazer a virada do nosso tapete. Então, nesse mesmo ponto que eu fiz os últimos 3, vou adicionar aqui, ó, mais 3 pontos altos. Tudo nesse mesmo pontinho. Já virei. 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e coloco mais 3 pontos altos. Então, nós vamos ter aqui um quadrado, né? A lateral vai ficar quadrada, ó. Dessa forma aqui. Agora, a gente vai seguir essa reta fazendo a mesma repetição. Uma correntinha, pula uma de base, essa que está livre, e vem ponto sobre ponto, fazendo o seu primeiro grupinho de 3. No mesmo lugar que você pegou para fazer na carreira anterior, né? Você vai fazer nessa lateral também. Uma correntinha e um ponto alto para cada ponto de base. Ok, trabalhei aqui a lateral, repeti, ó, bloquinho sobre bloquinho, agora eu vou fazer um canto dessa forma, desse lado aqui. Vou fazer uma correntinha, venho no mesmo intervalinho que eu subi esses 3 pontos, vou adicionar 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar, 2 correntinhas e agora o grupinho do meio, no mesmo lugar também. 3 pontinhos altos. Aqui são 3 grupos. Como eu iniciei com o primeiro, agora eu só vou fechar. E para eu fechar, eu faço uma correntinha e na última correntinha que eu fiz aqui para subir, eu faço um ponto baixo. Você pode fazer um ponto baixo, se o seu ponto for muito apertado, pode ser um meio ponto alto, tá? Para que aqui o arremate de cada carreira fique bem disfarçado, bem discreto. Para seguir para a próxima carreira, eu vou voltar dentro desse centro e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e acrescento mais 2 pontinhos altos dentro desse leque. Certo? Ficando dessa forma. Agora, eu vou trabalhar toda essa lateral, que segue a sequência de uma corrente, e para cada intervalinho desse, eu vou colocar um grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Fez o grupo, uma corrente, próximo intervalinho, 3 pontos altos novamente, até chegar no final dessa lateral. Trabalhou aqui a sua lateral, chegamos aqui nesse próximo leque, uma correntinha de separação, e dentro do primeiro leque, eu vou trabalhar outro leque para ele. Vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e 3 pontos altos. Dessa forma.
Agora, eu vou para o segundo leque, uma corrente de separação, venho para o segundo intervalo e vou repetir um leque novamente. 2, 3, duas correntes e mais 3 pontos altos. Ficando dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou seguir essa parte reta, fazendo a mesma coisa que eu fiz desse lado, uma corrente, e para cada intervalo, 3 pontos altos. Certo, chegando aqui no finalzinho, trabalhei aqui no último intervalo, agora eu tenho o leque para trabalhar. Uma corrente, 3 pontos. E duas correntinhas para o leque. Certo? Ficando assim. Uma corrente de separação, agora eu vou completar esse leque inicial. Entro dentro e acrescento 3 pontos altos. Dessa forma, eu já tenho os 3 pontos iniciais aqui da carreira. Vou fazer apenas uma correntinha e prender com ponto baixo na última correntinha que eu fiz para subir. Faço aqui o ponto baixo, vou voltar dentro desse mesmo intervalo com outro ponto baixo e subo duas correntes. E agora, eu vou acrescentar aqui 2 pontos altos para formar metade do meu leque. Agora, nós vamos para a terceira carreira. E a terceira carreira é da mesma forma que a gente fez essa anterior. Vamos rodear o nosso trabalho, fazendo 3 pontos altos para cada intervalinho. E quando chegar nos leques, eu vou repetir um leque para cada um deles. Trabalhei aqui a minha reta, fiz o meu leque, agora aqui, ó, entre um leque e outro, eu faço uma corrente e um grupinho de 3 pontos altos. Vai ter tanto aqui nessa lateral menor quanto lá na outra, tá? Aí, eu faço uma corrente, venho pro próximo leque e vou preenchendo com outro leque nesse mesmo lugar. Então, conforme vai se abrindo a cada carreira, aumenta aqui nessa parte menor também os intervalos. Nessa carreira aumentou 1, eu coloquei um bloquinho. Na próxima carreira vai ser 1 e 2. Apenas na parte oval, que vai ser um pouquinho diferente. Trabalhei aqui, vamos finalizar essa lateral menor, uma corrente dentro do intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente e vamos finalizar esse meio leque que a gente iniciou no comecinho da carreira. 3 pontos altos, uma corrente, fecha com um ponto baixo, volta, um ponto baixo, duas correntes e inicia 2 pontos altos, o nosso meio leque, tá? Deixa eu mostrar pra vocês certinho como que está ficando, ó. Está ficando dessa forma aqui, tá bom? Aqui na parte maior, sem contar os leques, nós ficamos com 2, 4, 6 bloquinhos. Na parte menor, apenas um bloquinho, tá? Porque aqui na ponta é leque. Agora, para nossa próxima carreira, eu vou deixar aqui bem certinho com vocês as laterais. Essa parte vai ser uma parte reta. E essa parte vai ficar centralizado a parte oval do nosso tapete, tá? Ele vai ter o mesmo formatinho do tapetinho do vaso. Uma parte é oval e a outra é reta, tá? E aqui sempre vamos fazer dessa forma que não vai ter diferença, nós vamos focar desse lado. Então, já iniciei aqui, eu vou fazer uma corrente e preencher cada intervalinho, tá? Trabalhei aqui a parte reta, agora nós vamos iniciar a parte oval. Então, nós vamos fazer o seguinte, uma corrente vai ignorar esses 3 pontos, vai direto para o centro do seu leque e vai trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3, dessa forma. Agora, eu vou fazer duas correntes, uma e duas, tá? Bem assim.
Agora aqui, ó, nessa lateral desse leque, eu vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar no segundo, que é o do meio. E vou fazer aqui, ó, em cima desse segundo, 3 pontos altos. 2 e 3. Temos aqui um motivo, 2 motivos, vamos para o terceiro, que é aqui nesse intervalo. 2 correntes, entra e vai fazer 3 pontos altos. É o mesmo esquema do tapetinho maior, tá? Porém, tem pessoas que devem, né, pode estar começando pelo tapetinho do vaso. Então, eu tenho que estar explicando por conta disso, tá? Então, aqui, ó, é a parte oval. Ela vai ficar um pouquinho deformada agora, mas depois, conforme a gente vai trabalhando, ela vai se acertando. Terminou esses 3 grupos, você volta a trabalhar. Uma corrente para cada intervalinho, continua fazendo 3 pontos altos, assim como toda a reta que a gente trabalhou. E aqui, no leque, você vai repetir leque sobre leque. Então, ele tem aquele formato, né? Um lado é oval e os outros 3 são quadrado, tá? Porque é um tapetinho do vaso. Então, somente um lado vai ter essa parte oval. Certinho, pessoal? Trabalhei aqui, ó, toda a reta. Aqui na reta, sem contar os leques, ficamos com 2, 4, 6, 7 bloquinhos, tá? A cada carreira trabalhada aumenta, tanto na lateral maior quanto na menor. E aqui nessa parte, continuou da mesma forma, leque sobre leque. Preenchi os 2 intervalos e agora eu vou finalizar esse leque. Então, a parte oval, nesse tapete, só tem uma, que é aqui. Só tem uma, o resto é tudo leque sobre leque, tá bom? Então, agora a gente vai fechar esse leque da mesma forma e vai iniciar a próxima carreira, tá? Vamos aqui colocar a metade do leque, uma correntinha e vamos trabalhar por toda a extensão, preenchendo cada intervalinho. Cheguei aqui no último intervalinho antes desses 3 pontos aqui do leque, certo? Então, aqui nós vamos começar a trabalhar a nossa curva. Aqui, gente, nós vamos começar a fazer um ponto alto sozinho, para depois seguir adiante, tá? Então, nós vamos fazer uma correntinha nesse último bloco, sem ser esse aqui, ó, que tá dentro do leque, tá? Você vai pular os 2 pontos iniciais e vai entrar sempre no terceiro. Entra no terceiro, faz um ponto alto. 2 correntes de separação. Agora, vamos começar a abrir aqui a parte oval. Primeiro ponto, um ponto, segundo e terceiro ponto. Aqui, nós vamos começar a abrir, né? Abrir, temos 3 motivos, vamos começar a aumentar esses 3 motivos a cada carreira. Então, sempre que a gente chegar no último ponto, você adiciona um aumento. Então, a gente tinha 3 pontos, agora passamos a ficar com 4. Sempre 2 correntinhas de separação entre eles. E vamos lá, primeiro ponto, segundo e terceiro. Cheguei no terceiro ponto, eu tenho que adicionar o meu aumento aqui no final dele. Novamente, 2 correntes, terceiro grupinho, um ponto alto, 2 pontos, 3 pontos e o aumento no último, certo? Para ficar assim, ó, bem arredondado essa parte, tá? Dessa forma aqui, ó. Agora, a partir daqui, eu tenho que fazer um ponto alto igual eu fiz aqui, ó, nesse início. Faço 2 correntes e no primeiro ponto, não no terceiro, que aqui nós estamos finalizando a curva. Então, no primeiro ponto, um ponto alto. Volta a trabalhar uma corrente, vem no próximo intervalinho e preenche com o grupo de 3 pontos. Uma corrente vem dentro do leque e vai fazer leque sobre leque. E vai dar toda a volta no seu trabalho, até chegar no finalzinho, aonde nós vamos finalizar o leque e dar sequência na lateral, tá? Trabalhei aqui, ó, toda a minha volta, vamos recapitular. Depois que eu saí aqui da parte oval, trabalhei grupinho de 3, leque, preenchi grupinhos de 3, leque, e agora eu vou finalizar esse leque aqui. Então, aqui nessa parte é tranquilo, não tem modificações, tá?
E aqui eu vou fechar uma corrente, meio ponto baixo não, um ponto baixo, volta no mesmo lugar, um ponto baixo e completa o seu leque. Então, pessoal, a única coisa que a gente vai estar modificando aqui por hora vai ser sempre aqui nessa parte oval, porque o restante aqui, ó, é tranquilo, tá? Não tem diferença nenhuma. Agora aqui, antes de eu iniciar essa parte oval, eu trabalhei aqui, ó, contando esse meio leque, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. E aqui eu tenho o intervalo do ponto alto, tá vendo, ó? E aqui eu vou colocar um bloquinho também, porém, eu vou fazer uma corrente, dentro desse intervalo eu vou adicionar somente 2 pontos altos. O terceiro eu faço sobre o ponto alto, para ficar bem retinho. Então, sempre vai ser assim, quando for a vez de fazer o bloquinho, você vai fazer 2 no intervalo e o terceiro é em cima do ponto alto, tá? E para eu iniciar a curva, vou manter 2 correntes. Vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Na carreira anterior, nós ficamos, né, com 4 pontos altos com aumento. Agora, nós vamos ficar com 5, porque trabalhamos ponto sobre ponto e no último eu vou adicionar um aumento, totalizando aqui 5. 2 correntes de separação e venho nos 2 próximos grupinhos e vou trabalhar a mesma coisa. Um ponto para cada um e no último eu adiciono um aumento. Terminei o meu terceiro, vou fazer aqui as 2 correntinhas e o bloquinho aqui, ó, igual eu fiz do ponto alto. Venho agora ao contrário. Aqui eu coloquei 2 pontos primeiro dentro do intervalo e finalizei o terceiro. Como eu estou terminando a curva, eu vou fazer o contrário. Ponto alto primeiro sobre o ponto alto e no intervalo de uma correntinha eu vou adicionar 2 pontos, totalizando aqui um bloquinho. Não é aqui que faz, tá? É sempre a partir ou antes, beleza? Agora, vamos fazer uma corrente. Não vamos fazer 2 mais e vamos trabalhar por toda a volta da nossa peça. Bloquinho de 3, uma corrente e aonde é leque, você vai fazer um leque exatamente igual nós temos trabalhado. Trabalhei toda a minha volta, preenchi os bloquinhos, preenchi os leques, aqui dos cantos também, ó, leque sobre leque, e iniciei a minha próxima carreira. Aqui, gente, eu nem preciso focar porque é repetição, né? Vocês já pegaram aí que é sempre 3 pontos dentro de cada intervalo. Então, nós vamos focar sempre lá na parte oval, tá? Eu vou trabalhar até eu chegar aqui e eu volto repassando com vocês. Trabalhei fazendo 10 bloquinhos, contando com o meio leque aqui inicial, tá? Aqui eu tenho a carreira de bloquinho, então é a hora de eu fazer o ponto alto. Então, eu fiz aqui 3 pontos no último intervalo, uma corrente, pulo 2 pontos altos no terceiro, um ponto alto, fazendo essa repetição que a gente fez nessa carreira aqui, tá? A próxima vai ser leque normal, leque não, bloco normal. 2 correntes e vai trabalhar no seu motivo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Chegou no último ponto, coloca o aumento no último, totalizando então 6 pontos. 2 correntes e vai repetir esse processo nos outros 2 motivos também. Ponto sobre ponto, aumento no último. Trabalhou os 3 motivos, fazendo os aumentos, 2 correntinhas. Agora, vamos fazer o ponto alto sozinho. No primeiro ponto, um ponto alto, para ficar essa linha reta aqui. Uma corrente de separação, próximo intervalo, vai trabalhar o bloquinho de 3 para cada intervalinho e volta a fazer uma corrente de separação, tá? Bom, como aqui é repetição, você vai dar a sua volta toda, vai finalizar a carreira, fechar com ponto baixo lá, completando o seu último leque, e vai vir até aqui na curva.
tá? Porque como tudo isso é repetição, bloquinho, leque, bloquinho, leque, bloquinho, não tem necessidade de eu passar de novo. Então, você vai dar a volta, finalizar a carreira, recomeçar a carreira e nós vamos se encontrar aqui na curva, tá? Essa parte, ela vai ter 8 carreiras, tá? Nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos finalizando a 7ª. Aí, depois vai ter a 8ª, para depois a gente começar a trabalhar a entradinha do tapete. Certo, pessoal? Trabalhei, finalizei a minha 7ª carreira e iniciei a 8ª, ó. Contando pelo leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficamos aqui nessa lateral com 2, 4, 6, 8, 9 bloquinhos, contando com o meio leque, tá? E agora aqui, ó, nós vamos iniciar o último bloco, fazendo 2 dentro do intervalo, antes do ponto alto, e o terceiro ponto alto sobre o ponto alto. Beleza? Faça 2 correntes e vamos trabalhar aqui a parte oval. Na carreira anterior, nós ficamos com 6 pontos altos, né? Agora, nessa, nós vamos fazer o aumento final, então, a gente vai ficar com 7 pontos, ó. 5, 6, mais o aumento, vamos totalizar 7 pontos. E aí, você vai repetir isso, 2 correntes, repetir sobre os outros 2 motivos também. Feito, então, os seus 3 motivos, chegou aqui, faça as 2 correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto, e adiciona os 2 pontos que resta para formar o bloquinho dentro do intervalo. E agora é só trabalhar o restante da carreira fazendo bloquinho para cada intervalo, separados por uma corrente, e leque sobre leque, tá? Essa carreira, pessoal, é a carreira de número 8. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar na carreira de número 9, aonde nós iremos fazer a entradinha do vaso aqui, tá? Então, você finaliza essa carreira normalmente e chegando aqui, ó, me espera, tá? Pra gente iniciar a 9ª carreira, que vai dar início à entradinha do vaso. Prontinho, pessoal, completei a minha 8ª carreira, olha só como que fica. E aqui, como eu falei pra vocês me aguardassem, porque a gente vai iniciar a entradinha do vaso. Então, aqui, você fez os seus últimos 3 pontos para fechar o leque. Vai fechar o leque normalmente, tá? Você pode fazer aqui uma correntinha e vai fazer o ponto baixo bem certinho, tá? E daqui, ó, com ponto baixo, você vai começar a trabalhar 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Feito as 20 correntinhas, você vai dar uma laçada e vai voltar na 4ª. Então, você conta 1, 2, 3, na 4ª, introduza o fio e vai trabalhar aqui um ponto alto, outra laçada na próxima correntinha, outro ponto alto. Então, aqui nessa pontinha, nós já iniciamos com um grupinho de 3 pontos, contando com as 3 correntinhas. Uma corrente de separação, vai pular um ponto de base, entrar no próximo e vai iniciar o seu grupo de 3 pontos altos. Aqui nessa parte, que é a entradinha do vaso, nós vamos ficar no total de 5 bloquinhos de comprido, tá? Pra gente poder dar sequência ao restante das carreiras que falta. E você vai completando, ó. 3 pontos altos, uma corrente, vem, pula um ponto de base, 3 pontos altos. Olha só como que vai ficando aqui, tá? Dessa forma. Já fiz 4 bloquinhos, vou pular um ponto de base, tá vendo que sobrou 2 correntes? Você vai fazer sobre a primeira, sobre a segunda e última correntinha. E o terceiro ponto, você faz aqui, ó, dentro do leque. Ou pode pegar aqui, ó, no ponto baixo e fazer o terceiro ponto. Pra ficar bem uniforme, ó. Dessa forma aqui, ó, que vai ficar. Agora, é só a gente seguir o restante.
uma corrente, pula aqui os 3 pontos do leque, vem no próximo intervalo e vai fazer ali o seu grupinho de 3 pontos. Bem simples. Uma corrente, vai trabalhando até a gente chegar ali na nossa curva, onde a gente vai retomar. Certo? Chegando aqui, ó, na nossa reta, nós ficamos com 14 bloquinhos, 9 aqui sobre o tapete e mais 5 aqui na entradinha do tapete, tá? Então, agora, nós vamos iniciar a curva, uma correntinha, é a vez do ponto alto, então, eu pulo os 2 primeiro e vou no terceiro ponto alto do grupinho e adiciono um ponto alto, 2 correntes, e vou trabalhar aqui meu primeiro motivo, fazendo ponto sobre ponto, até chegar no finalzinho. 3, 4, 5, 6, 7, e agora vai se tornar 8, porque eu vou adicionar um aumento. 2 correntes, vem para o próximo motivo, vai fazer a mesma repetição sobre os 3 motivos da curva. Terminou aqui, vai fazer 2 correntes, um ponto alto no primeiro ponto do grupinho, uma correntinha, próximo intervalo, vai adicionar o grupo de 3 pontos, tá? Então, agora é aquela mesma sequência de sempre, você vai concluir essa lateral, fazer o leque e trabalhar a reta maior. Nessa próxima reta maior, nós temos que adicionar as correntinhas aqui, ó, nessa parte da entradinha do vaso, tá bom? Aqui, gente, fica um pouquinho desengonçado mesmo, mas depois a gente vai fazer um acabamento que vai acertar isso aqui, vai ficar certinho, tá? Então, você vai trabalhar até aqui, e aí você me espera que nós vamos adicionar aquela correntinha que eu pedi para você reservar no início do vídeo. Certo, pessoal? Trabalhei aqui essa parte. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos, tá? Aqui nessa parte, porque não tem esse oval, por isso que aqui tem mais bloquinhos do que nessa parte menor, tá? Então, agora, você vai pegar aquele fiozinho que eu pedi para você reservar no início do vídeo. É um fio pequenininho, porque nós só vamos precisar de 18 correntinhas. Você vai entrar aqui no leque, antes da gente dar continuidade, prende aqui e vai trabalhar 18 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por segurança, eu faço a 19, que aí depois, se sobrar, eu dou uma apertadinha. Cortei, beleza. Agora, eu vou dar continuidade na segunda entradinha. Aqui eu fiz o meu leque, uma corrente, agora eu venho aqui, ó, no leque da base, aqui eu fiz o meu bloquinho, uma corrente, venho aqui, ó, no leque da base e faço um ponto alto, que é o primeiro do meu leque, dessa forma, e agora eu faço os outros 2 na correntinha, ó, um e o segundo na próxima, desse jeitinho. Uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo, eita, um ponto alto, o segundo e o terceiro, até eu ficar com um total de 5 bloquinhos. Aí, fica as 2 entradinhas iguais. Aqui, gente, nesse tapete, quem me acompanha no Instagram sabe que foi uma luta para tentar fazer todas as carreiras pelo lado direito, né? Para ficar bem uniforme com o tapete. Então, aqui agora, a partir dessa etapa, vamos começar a finalizar as carreiras, tá? Vai ter arremate. Quem quiser continuar e fazer avesso, pode fazer, mas eu não recomendo porque fica estranho, tá? Aí, eu faço aqui o meu último pontinho alto. A minha correntinha de número 19, eu só aperto, não precisa cortar. Só aperto, que depois eu finalizo ela. Agora, aqui eu travo
e vou começar os arremates da minha peça, tá? Não se preocupe, porque esses arremates aqui é só agora nas últimas carreiras, vai dar para dar um acabamento legal e não vai ficar cansativo, tá? E assim você vai ter uma peça bem uniforme. Vou fazer aqui, ó, um nozinho tradicional e vou voltar aqui na minha outra entradinha para poder dar início pelo lado direito. Então, aqui, ó, todas as carreiras agora vai ser da mesma forma. Uma carreira vai terminar com um bloquinho de 3 pontos, a outra vai iniciar com um ponto alto. E assim por diante, bloquinho e um ponto alto. Então, aqui, ó, nós temos as 3 correntinhas. Entra aqui, ó, na terceira, puxa aqui o seu nozinho tradicional, deixa esse fiozinho que depois a gente arremata, e você vai subir 4 correntinhas. 3 é para dar a altura de um ponto alto, e a quarta é o intervalinho. Dá uma laçada, vem no próximo intervalinho, e agora sim você vai começar a trabalhar o seu grupo de 3 pontos altos. Certo? Então, essa argolinha aqui, ela vai ficar assim nessa carreira. Na próxima, a gente vai começar a colocar um ponto e 2 pontos dentro para formar esse bloquinho de 3, tá? Então, vamos seguir assim, dando sequência à nossa carreira, trabalhando bloquinho dentro de cada intervalinho, uma corrente de separação, até a gente chegar lá na nossa curva, tá? Chegando aqui na nossa curva, trabalhei aqui meus bloquinhos. De bloquinhos, eu fiquei no total de 13, até eu fazer o 14, né? O número 14 aqui. Dentro do intervalinho, antes do ponto alto, vou adicionar os 2 pontos. E o terceiro em cima do ponto alto. E agora, eu vou trabalhar a minha parte oval, que é 2 correntes. Um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora o de número 9, certo? Já aumentou a quantidade de ponto aqui. Vou fazer 2 correntes novamente e repetir esse processo nos demais motivos. Trabalhei aqui, ó, os 3 motivos da parte oval. Agora, eu faço 2 correntes, venho no ponto alto, um ponto para ele e os outros 2 restantes no intervalo. Uma corrente de separação e vou preencher os bloquinhos agora com 3 pontos para cada um. E colocar um leque nos cantos, né? Agora, a gente só tem um leque, gente. A gente tinha mais, né? Agora, só tem um leque, que é esse daqui, porque a parte reta a gente trabalha até o fim e finaliza com um bloquinho, certo? Aqui nessa carreira, ó, eu estou com 9, 2, 4, 6, 8, 9 pontos altos para cada motivo da curva. Estou aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 bloquinhos antes do leque. Aí, eu vou repetir aqui, leque sobre leque, vou trabalhar toda a minha reta até o final e eu já passo para vocês a quantidade de bloquinhos que vamos ficar nessa carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu trabalhei, sem contar aqui, ó, o meu leque, eu trabalhei o total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 bloquinhos, tá? E desse lado que tem a curva, são 14 bloquinhos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, porque tem essa curva, tá bom? Então, aqui, para finalizar, é bem simples, fiz aqui o meu último bloquinho, vou fazer uma corrente, que eu já fiz, e vou finalizar com um ponto alto no último. Pulo os 2, entro aqui no último e faço um pontinho alto, ó. Vai ficar um intervalo igualzinho tem aqui, ó, no outro, tá? Aí, você vai travar o fio, alonga e arremata. Então, a cada carreirinha que nós formos trabalhar agora, vai ser dessa forma. E esses arremates, vocês não se preocupem, que eu vou ensinar vocês a finalizar. Gente, é muito facinho, tá? Por causa do acabamento que a gente vai fazer depois.
Vira a peça pelo lado direito novamente. Temos aqui 4 correntinhas. Você vai entrar na terceira, busca o fio, passa essa laçadinha pra cá, já vamos trabalhar sobre ela. Sobe 3, e dentro desse intervalinho, eu vou trabalhar mais 2 pontinhos altos, tá? 1 e 2. Já tenho o meu primeiro bloquinho. Igual eu falei pra vocês, uma carreira vai ser bloquinho, a outra vai ser intervalo. Bloquinho, a outra intervalo. O intervalo inicial é sempre 4 correntes. E vem no próximo bloquinho, tá? Sempre assim. E agora, vamos trabalhar até chegar lá na curva, fazendo bloquinho e uma corrente de separação. Trabalhada a minha reta, agora... eu fiz uma corrente, agora é a vez de ponto alto e não de bloquinho. Venho no terceiro, um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar sobre o meu motivo. Vou fazer ponto sobre ponto e no último eu vou fazer um aumento. Então, pessoal, agora é bem fácil, porque vocês já sabem como que faz o aumento da curva e também já sabem essa parte aqui, né, que tem que sempre fazer um ponto alto e na outra bloquinho, ponto alto, bloquinho. Essa é a parte que eu tava com medo de vocês não decorarem, mas vocês decoram, né, não é possível. Sempre colocar 2 correntes de separação e nunca esquecer de colocar um aumento para cada um dos 3 motivos que tá aqui, tá? Quantidade de carreira, nessa parte desse motivo... deixa eu abaixar aqui para me mostrar para vocês. Eu vou seguir a mesma quantidade do tapete. Então, se eu for contar aqui, ó, pelos meus motivos, eu tenho que fazer até eu ter 13 carreiras, se eu for contar só aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainda falta 9, 10, 11, 12, 13, ainda falta 5 carreiras, porque eu quero que ele fique a mesma largura do meu tapete, tá? Agora, se eu for contar... né, desde a base, eu vou ter o total, eu vou ter 16 carreiras fora o bico, tá? Então, a gente vai concluir aqui e vocês vão dar sequência. Eu só vou finalizar aqui mais uma vez essa parte com vocês, para vocês pegarem bem. Chegando aqui, ó, no finalzinho, vai finalizar, então, com uma corrente e aqui o bloquinho. Dá uma laçada, já passa esse fio pra cá, pra você trabalhar sobre ele. Adiciona dentro do último intervalo 2 pontos altos e no ponto, um ponto alto para ele. Dessa forma aqui. Trava o fio e arremata. Quando você for fazer a carreira que tiver bloquinho para finalizar, você já aproveita essa carreira, ó, para trabalhar sobre o fio da carreira anterior, tá? Já vai ajudar bastante na hora do arremate. Aqui, ó, eu vou estar já escondendo aqui, ó, entre os pontos. Eu não vou estar cortando agora, mas depois, quando eu for finalizar a peça, eu corto e colo a pontinha. E também tem outras formas de arrematar, tá? Que a gente vai fazer o acabamento e também podemos usar o acabamento para arrematar esses fios. Mas vai ficar certinho, gente, ó, fica bem retinho, tá? Acho bem melhor do que a gente ficar fazendo carreira de direito e avesso, fica feio. Sabe aonde que dá pra notar? Aqui, ó, na parte do bloquinho nem tanto, mas nessa parte vai dar muita diferença se você fazer carreira direito e avesso, né? Quem tava vendo lá no Instagram viu que ficou bem feio a peça fazendo carreira avesso e direito, tá? Bom, então, já trabalhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras na parte do motivo. Eu tô falando do motivo porque é mais fácil para vocês contarem, tá? Então, você vai trabalhar até ter 13 carreiras, que é a mesma largura do tapete. Aqui, ó, no meu tapete pronto, eu trabalhei 13 carreiras, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. E na carreira de número 13, eu terminei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 pontos altos, porque tem um aumento no final. Então, aqui eu fiz 15 pontos altos para encerrar. Sempre vai fazer o arremate no final, do jeito que eu tô explicando para vocês,
E aí, eu retorno pra gente dar acabamento na nossa peça. Eu não vou ficar repetindo, porque é tudo igual, né? Só ir adicionando o aumento aqui no final de cada motivo. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui, ó, todas as carreiras do meu tapete. Olha só de longe, para vocês verem como que ficou, tá vendo? Agora eu vou estar passando para vocês o acabamento, agora certinho. Aqui mais de perto, dá para eu mostrar melhor para vocês, tá vendo? Ó, sem carreira do avesso, fica bem certinho, bem uniforme essa parte, tá? Então, aqui vamos recapitular certinho como que a gente fez. Aqui nessa parte, né, na parte oval, eu trabalhei por 13 carreiras, tá? 13 carreiras. Se eu for contar desde o início, eu tenho 14, 15, 16 carreiras. A de número 17, nós vamos fazer agora, aqui no final, tá? Então, aqui, ó, quando eu finalizo a minha última carreira, eu vou começar por aqui a fazer já o acabamento. E esses arremates eu vou fazer no final do trabalho, tá? Então, vamos lá. Terminei aqui, ó, com uma corrente e um ponto alto. Vou dar uma laçada aqui dentro desse ponto alto e faço um ponto baixo. E vou subir aqui 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Aqui nesse canto, ele vai se formar um leque, tá? Então, eu vou fazer meio leque e vou finalizar só quando eu terminar a carreira. Então, eu faço aqui mais 2 pontos, totalizando 3. E aqui nesse canto são 4. Então, quando eu voltar, eu vou acrescentar mais um aqui para ficar um leque, né? Que tem o picô rainha com 4. Agora, vamos aqui para a lateral. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto baixo. Uma corrente, próximo intervalo, eu vou fazer o meu leque. Os leques nas laterais, eles são 3 pontos altos e o picô rainha. Já aqui, ó, nesse canto, a gente faz 4, tá? Pra não repuxar. Então, eu vou fazer aqui 3. Vou subir 3 correntinhas, fazer o ponto picô. Novamente, 3 correntinhas, ponto picô. E o terceiro, 3 correntinhas, ponto picô. Novamente. E agora, eu vou fechar esses 3 pontos picô aqui no início, passo nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo, ficando aqui como se fosse a coroa de uma rainha. Volto no mesmo intervalo e vou adicionar 3 pontos altos. 2 e 3. Então, vai ficar um bico desse aqui e outro aqui, esse com 4 pontos altos e esse com 3. Aqui a gente encerra, então eu vou encerrar porque eu vou começar a trabalhar dentro, né, da entradinha do vaso. Eu faço uma correntinha e um ponto baixo no próximo intervalo. Agora, eu vou fazer um acabamento um pouquinho diferente. 3 correntinhas, volto no pezinho desse ponto baixo e coloco um ponto alto. Dessa forma. Fez isso, vem aqui na pontinha do trabalho, bem aqui na pontinha. Tenta pegar 2 correntinhas para não ficar só uma, repuxando, e faça um ponto baixo. E agora, vamos repetir esse trabalho. 3 correntes, dá uma laçada, pega as 2 alcinhas do ponto baixo e faz um ponto alto, como se fosse um ponto picô maior. Vem aqui no intervalinho, um ponto baixo. Agora, a gente vai descer a entradinha do tapete e vamos repetir esse processo. 3 correntes, um ponto alto no ponto baixo. Próximo intervalo, um ponto baixo, 3 correntes e um ponto alto. Então, aqui nessa descida, ficamos com 1, 2, 3, 4 bicos. Esse aqui fica na lateral, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa, 3 correntes. Opa, eu ia fazer um ponto baixo. Ponto alto. E vai prender. Só que você vai prender aqui, ó, no intervalo desse leque, bem aqui no intervalo. Entra, faz um ponto baixo. E segue fazendo a parte do meio normal. Certo, trabalhei aqui, ó, a parte central, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 biquinhos desse, tá? 8 biquinhos, olha.
Agora, para mim subir, é da mesma forma. Tem aqui o de número 8, vou prender dentro do leque aqui do canto, com um ponto baixo, e vou subir, fazendo a mesma coisa. Um ponto alto dentro do ponto baixo, vem aqui, ó, no intervalinho da lateral e um ponto baixo. Subi, trabalhei aqui, fiquei com a mesma quantidade que eu tenho aqui desse lado, ó, com 5, aqui também. Agora, eu vou subir, então, eu venho aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, na primeira correntinha, um ponto baixo, e subo mais uma vez com esse bico. Prende certinho. E agora, vem aqui no intervalo, certo? Dessa forma, ficamos os dois ladinhos iguais. Agora, pra gente subir aqui, nós vamos começar a trabalhar o bico. Então, eu sempre vou fazer um ponto baixo, uma corrente, venho no próximo intervalo. Se tiver fio aqui, ó, já aproveita para trabalhar sobre ele. 3 pontos altos, 3 correntinhas e faz o ponto picô. 3 correntinhas, ponto picô. 3 correntinhas e ponto picô novamente, por 3 vezes. Prende aqui embaixo, bem no ponto alto, aqui. Faz aqui o ponto baixo, volta no mesmo intervalo e adiciona 3 pontos altos. 2 e 3. Certo? Uma correntinha, próximo intervalo, um ponto baixo. Uma correntinha, próximo intervalo aqui, e último dessa lateral, já puxa o fio, e vamos trabalhar aqui o nosso canto, que ao invés de 3 pontos altos, a gente começa a fazer 4. 2, 3 e 4. Vai fazer o picô rainha da mesma forma, por 3 vezes. 1, 2, 3. Prende. E volta no mesmo intervalinho, vai trabalhar 4 pontinhos altos. E vai escondendo o fio. 2, 3 e 4. Uma corrente de separação, vem no próximo intervalo e um ponto baixo e uma corrente. Olha só como que vai ficar. Essa parte, ela vai ficar assim, tá? Dessa forma aqui. Agora, nós vamos trabalhar toda a volta do tapete. Então, eu vou trabalhar até eu chegar aqui na parte da curva, para facilitar para quem ainda não fez o tapete maior, para poder seguir dando sequência, tá? 1, 2 e 3, e vai fazer o picô rainha. Trabalhei aqui toda a minha lateral, olha só. Ficou dessa forma, bem certinho, e os intervalos batem certinho nessa sequência de pontos, tá? Então, aqui no último intervalinho, antes do meu motivo aqui da curva, eu terminei com um bico. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou pular 3 pontos altos no quarto, um ponto baixo. Uma corrente, vou pular 3 pontos altos no quarto, eu vou fazer o meu bico. Vou fazer com 3 pontos altos, igualzinho eu tenho feito aqui na lateral. Terminou aqui, vai fazer uma corrente, vai pular novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3, entra no quarto, um ponto baixo, uma corrente, e vai vir no intervalo, ó. Sobrou 3 pontos altos, vem direto no intervalo e vai colocar outro leque como esse. Então, não tem segredo, tá? Então, ó, eu fiz aqui dentro do intervalinho o leque, uma corrente, novamente eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz desse lado. 3 pontos altos, entra no quarto, um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, entra no quarto, e inicia o leque. Então, você vai concluir aqui, vai trabalhar, em cada motivo desse aqui, ó, fica um bico aqui no meio, tá bom? E aqui nos intervalos também, e aqui também. Aí, você vai seguir, trabalhar aqui,
que vai dar a mesma coisa, vai terminar aqui com um leque de 4 pontos altos ao invés. Então, aqui, pessoal, somente desse lado não bate certinho a divisão, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer esse leque normal, no último intervalinho, e não vamos fazer corrente. Aqui, nós temos 3 pontos altos. No ponto alto do meio, você vai fazer um ponto baixo e sem corrente, vamos finalizar o último lequinho. 1, 2, 3 e 4. E vai fazer o picô rainha. Normalmente. E esse lado aqui, ele não tem curva. E nós fizemos correspondente a mesma quantidade de carreira para poder bater o bico na outra lateral da curva. E nessa daqui não bateu. Mas é bem simples, tá? Vai acrescentar o ponto alto, porque nós já fizemos 3 aqui, alonga o fio, arremata. Eu vou utilizar outra agulha aqui, ó, para fazer o acabamento. Vou virar, entra aqui, ó, no ponto alto, não nas correntinhas, dessa forma, puxa essa laçadinha para cá. Vem aqui, ó, no ponto alto que eu trabalhei, por trás dele, ó, dessas 2 alcinhas, busco esse fio para o avesso. Pra ficar aqui o meu bico certinho, aí depois eu vou arrematar ali, tá? O fiozinho. Mas fica assim, ó, ele vai ficar um pouquinho mais próximo do que os demais, mas fica assim, ó, certinho, tá? Então, agora, pessoal, nós vamos fazer os arremates. Como eu falei pra vocês, ó, eu já fui trabalhando e escondendo a maior parte dos arremates. Então, com uma agulha mais fina, você vai apertar sempre esses fiozinhos, vai aonde tenha lá o bloquinho de 3 pontos altos e passe o fio. Eu já fiz isso quase em todos aqui, ó, tá vendo, ó? E vocês vão fazendo isso, escondendo. Aí, depois, você vem com uma tesoura, vai cortar todos esses excessos, deixando apenas a pontinha pra fora, bem pequenininha. Tá vendo que fácil? Não é difícil. Vai vir com a cola de sua preferência e vai pingar... Opa, essa aqui saiu demais. Vai pingar sobre essas pontinhas e vai escondendo ela dentro dos pontos mesmo, ó. Esconde, deixa eu tirar aqui o excesso. E vai escondendo. Molha ela e com o bico você aperta para ficar dentro do ponto, não fique para fora, ó. E vai deixar secar, tá? Eu vou fazer isso em todos os arremates que eu tiver na minha peça. E depois eu vou estar aplicando a minha margarida. Para esse tapete eu vou utilizar uma margarida e 3 folhinhas, tá? Porque tem somente uma aplicação. Mas a nossa aplicação, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Nesse lado do tapete, da mesma forma que eu apliquei aqui no tapetinho pia, eu vou aplicar no tapete pé do vaso também, tá? Então, eu vou terminar de fazer os arremates, esperar ele secar, colar a minha flor. Você pode colar com cola quente, cola jeans, que a gente fez arremate, ou pode costurar. Tudo é a sua escolha, tá bom? E já volto mostrando pra vocês como o nosso tapete ficou. Prontinho, pessoal, finalizei aqui o meu tapete. Fiz todos os arremates, coloquei aqui a minha etiqueta e olha só como que ele ficou. Lindão, né? Muito lindo. Assim como eu passei pra vocês, coloquei ali a aplicação, apliquei com cola quente, ficou um charme. O nosso tapete, ele ficou medindo 65 por 50, 55 centímetros, tá? Depende muito da tensão do ponto de cada um. Eu espero que vocês gostem e eu vou tentar vir o mais rápido possível, né, junto com vocês, com a capa da tampa do vaso sanitário. Eu acredito que eu vou ter a mesma dificuldade na tampa dos dois lados, que um lado termina par e o outro termina ímpar, né? Mas eu vou tentar fazer o máximo para que vocês possam fazer, executar e que fique bem lindão o nosso jogo. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um grande beijo e fiquem com Deus!